Bom dia, turma. Hoje nós vamos aprender aqui sobre a ordem dos adjetivos. O assunto encontra-se na unidade 4, na página 174. Então, primeiramente temos que entender que na língua inglesa, quando se fala de adjetivos relacionados a substantivos, eles sempre virão antes do substantivo, sempre, tá? E aí a gente tem essa diferença da língua inglesa para a língua portuguesa. Na língua portuguesa, o adjetivo vem depois do substantivo. Na língua inglesa, ele vem antes. Tá? E quando nós adjetivamos algum substantivo, nós podemos dar 2, 3, 4 adjetivos. Normalmente, as pessoas, né, de um modo geral, utilizam 3 adjetivos para um substantivo. Muito difícil, né, utilizar mais de 3, mas acontece. Ok. Então, quando nós falamos de adjetivos, nós temos adjetivo descritivo e adjetivo de opinião. Podemos dizer que uma coisa é boa, uma coisa é ruim, uma coisa é bonita, alguma coisa é feia. Então, depende muito de cada um. Cada um tem uma opinião sobre algum substantivo, sobre pessoas, né? Nós podemos achar uma pessoa interessante e outros podem achar que não é interessante. Então, são adjetivos de opinião. Agora, os adjetivos descritivos são adjetivos, esses descritivos, eles não tem como mudar, né? Porque não é de opinião. Se alguma coisa é quadrado, se é redondo, se é de madeira, se é de metal, isso não tem como mudar, tá? É o que está em evidência, é uma descrição. Exemplo aqui, nós vamos falar sobre uma ordem aqui, temos uma tabela, né, de adjetivos, e temos aqui, primeiramente, dentro da tabela, os determinantes. Ok, esse determinante aqui, tenho aqui artigo indefinido, numeral, tem pronome demonstrativo, ok? Então, por exemplo, ó, o primeiro substantivo a ser relatado é o que? Apartamento. Então, antes de dizer como este apartamento é, digamos assim, o que ele é de fato, né, se ele é novo, se ele é velho, ok? Eu vou dar minha opinião. Ó, nice e new. Primeiramente eu digo que ele é legal e depois que ele é novo. Outro substantivo aqui, ó, mesas. Então nós temos aqui beautiful e round wooden, ou seja, mesas bonitas e arredondadas de madeira, né? Então aqui vocês perceberam, tá? Que eu coloquei, ó, olha a ordem aqui, ó. Primeiramente opinião e depois se ela é arredondada, se ela é quadrada. E vocês percebem também uma coisa aqui, por exemplo, ó, dentro desse adjetivo aqui de descrição que está round, né? Round, wooden, arredondado de madeira, dentro disso aqui eu já tenho o seguinte, ó, o formato veio antes do material. O material que é de madeira, correto? Então eu já posso também fazer uma classificação aqui. Eu posso dizer que primeiro vem nessa tabela, nesse exemplo aqui, ó, vem opinião, que é bela ou belas, no caso, o adjetivo ele não vai para o plural, tá, gente? O adjetivo ele fica no singular. O que é pluralizado é o que é o substantivo aqui, ó, mesa, tables, está no plural. Então, belas mesas arredondadas de madeira. Essa aqui é a descrição deste substantivo. Ok. Então, vamos aqui adiante, numa tabela um pouco maior. Tem uma tabela aqui, ok?
com os determinantes. Os determinantes aqui nós podemos ver de cara, que são o artigo indefinido, tem algum substantivo aqui que está sem determinante. Tá? O determinante pode ser tanto o artigo definido como indefinido, como um numeral ou um pronome demonstrativo. Aí nós temos aí os determinantes, que eles sempre serão os primeiros elementos a serem apresentados dentro de uma descrição de um substantivo. Ok. Então tá lá. Nós temos aqui, em relação à opinião, nós temos a ordem aqui, opinião geral e opinião específica. Ok, opinião geral e opinião específica. Nós podemos dizer aqui, que alguma coisa é interessante, alguma coisa é bela. Agora, específico, inteligente, confortável, delicioso. Neste caso aqui, temos um comentário aqui em cima, Nem tudo eu vou utilizar, nem todo adjetivo eu vou usar para tudo. Alguns são específicos, Bom, mal, adorável, estranho, importante, excelente, horrível, maravilhoso, etc. Ok? Adjetivos de opinião. Podem ser usados praticamente, para praticamente qualquer substantivo. Outros, porém, se aplicam a substantivos bem específicos, não podendo ser aplicados a tudo, como se percebe nos exemplos a seguir. Então, vamos ver aqui. Por exemplo, eu tenho lá inteligente, esse adjetivo aqui, que é adjetivo de opinião. Pessoas ou animais podem ser inteligentes. Agora, taste, no caso aqui, comida, Aí está dando exemplo aqui de pizza, torta, bolo, tá? Então, eu não posso dizer aqui, usar taste para pessoas ou animais, Dizer que um cão, que um gato, que enfim, um animal aqui é saboroso. Não posso dizer isso, eu posso dizer como nesse caso, como comida, dentro de um prato, dentro de uma panela. É diferente, tá? Não o animal em si, Não o animal em si, mas a comida em si eu posso atribuir a questão de sabor, ser saborosa, Eu não posso também dizer, que um alimento vai ser o quê? Inteligente, não tem como, ok? Só para a gente ter essa ideia aqui. Então tá, aí voltando para essa tabela aqui, eu tenho uma ordem. Se nós verificarmos, por exemplo, cada substantivo, vamos ver aqui os substantivos que estão sendo utilizados. Pessoas, olhos, rua, filme, pontes, sacos ou bolsas, tortas. Estes substantivos aqui, por exemplo, vamos dar uma analisada aqui, na primeira linha, dois adjetivos. Depois, segunda linha, 2 adjetivos. Terceira linha, 2 adjetivos. Tá vendo? 2 adjetivos. Aqui, nas últimas linhas, 2 adjetivos. Então, aqui, quem montou esta tabela teve o cuidado de colocar apenas 2 adjetivos. Então, é sempre bom, quando você fizer uma adjetivação, e você dá uma olhada aqui nessa tabela, para você seguir uma ordem. Então, se você tiver qualquer um desses tipos de adjetivos aqui, tá? De opinião específica, geral, de tamanho, de formato, idade, cor, nacionalidade, certo? Aí nós vamos colocar aqui dentro dessa ordem, vamos respeitar, usar uma tabela para isso. Ok. Tranquilo. Em relação aqui, estamos vendo aqui nacionalidade. Nacionalidade é o único adjetivo que nós colocamos com inicial maiúscula.
se é alemão, se é brasileiro, se é francês. A inicial para adjetivos de nacionalidade são, no caso aqui, esses adjetivos começaram com uma letra maiúscula. Ok, página seguinte. Na página seguinte, nós temos aqui estratégias de leitura, elementos de coesão, palavras de ligação, posso traduzir também assim. Então, elementos de coesão ou palavras de ligação são elementos de coesão que servem para ligar ou amarrar ideias dentro de um texto. Tá? Essas palavras, assim, são as famosas conjunções, né? Nós temos conjunções aí, tá? Essas conjunções, essas palavras que dão ligação, que dão continuidade a um texto, tem exemplo delas aqui. Ok? Tem aqui, por exemplo, né? Tem de adição, palavra, conjunção que dão ideia de adição e também, assim como, né? Além disso, e por aí vai. Ó, em terceiro, né? Terceiro lugar, ó, segundo, então, finalmente, último, antes, depois, próximo. Em resumo, né, de um modo geral, em conclusão ou concluindo, ok? Ali são basicamente assim conjunções. Aqui nós temos outras conjunções de contraste, tá? Utilizadas para contrastar alguma coisa. Por exemplo, se eu digo que alguém por exemplo, eu posso dizer que alguém come muito, mas não engorda. Quer dizer, é um contraste. O normal de uma pessoa que se alimenta muito, que come muita, ou seja, além do normal, é engordar. Então, o but aí é um exemplo de um contraste que significa mais, ou porém, né? Todavia, contudo, esse but aí. Ok. Aí tá lá. Razão, causa, ó, contraste, razão, causa, resultado e consequência. Para que não fiquemos aqui somente na tabela, nós temos os exemplos aqui, tá? Em frases. Aqui, ó, no Reino Unido, por exemplo, há imigrantes de diferentes países, né? Pelo mundo. Então, aqui, ó, por exemplo, quer dizer, tá dando, ó, no Reino Unido, por exemplo. Então, eu já utilizei aqui. Nessa outra frase aqui de baixo, ó, not everyone is doing so well. Take share, for example. She's still looking for a job. Ou seja, nem todos estão tão bem. Veja Cherry. Esse caso aqui, veja Cherry. Essa palavra take Cherry, veja. Aqui eu estou dando uma sequência. Quer dizer, essa sequência através de uma palavra de ligação. Ok, nós temos outros exemplos aqui na página seguinte. Ó, de adição. Tá vendo aqui? Nós temos de adição. Nós temos aqui, ó, de sequência, de resumo, de contraste. Todas aquelas palavras que tem na tabela da página anterior, elas têm aqui, inclusive, com a tradução, né? Nós podemos aqui fazer a leitura utilizando as palavras que ligam uma ideia a outra, né? E, por exemplo, aqui, ó, na primeira, ó, he's smart and active. Moreover, he's got a great sense of humor. Ó, ele é inteligente e atraente. Além disso, tem um ótimo senso de humor. Então, esse além disso é o moreover, tá? É o além disso. É o quê?
é a palavra de ligação que liga, né, uma ideia à outra. Está dizendo que ele é inteligente e atrativo, mas que, além disso, tá, ele tem um grande senso de humor. Não é só inteligente e atrativo. Tá? Ok, e aí por aí vão as outras palavras de ligação. Ok. Deixa eu ver aqui na página seguinte. Na página seguinte teremos atividades. As atividades já para trabalhar as palavras de ligação, tá? Então eu vou ver aqui, ó, dentro do contexto, eu vou usar estas palavras aqui, ó, complete, tá? As palavrinhas de ligação aqui. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler e vou perceber se eu preciso de uma palavra de adição, uma palavra de causa, uma palavra de contraste, né? Eu vou verificar a classe dessas palavras nos exemplos anteriores, na tabela da página anterior, e vou ver a que exemplo, ou melhor, a que circunstância cada uma vai se encaixar aqui. Claro que eu terei aqui palavras repetidas, certo? Então, só dá continuidade aqui na atividade. Ok, turma, então nós fechamos por aqui, tá? A princípio, a atividade ou as atividades a serem feitas hoje, vocês utilizarão a tabela da ordem dos adjetivos, né? Vocês vão usar a tabela aqui também das palavras de ligação para fazer as atividades. Então, podemos fechar por aqui. Bons estudos a todos.